Então, o que é o seroma? É uma dúvida que às vezes os pacientes têm, né? Vamos lá então. Durante a cicatrização, o nosso corpo ele vai estar produzindo alguns líquidos, né? O trauma cirúrgico, que é esse corte que a gente faz, independente se é na mama, se é no abdômen ou uma outra região, em que a gente descola os tecidos, por exemplo, na mama, a gente descola um pouco o tecido da mama, cria um espaço ali, né? Da mesma forma no abdômen, quando a gente faz a cirurgia do abdômen, a gente descola a região da gordura da região do músculo. Então tem um espaço vazio ali que precisa colar novamente. Como a gente fez esse trauma cirúrgico, né, esse descolamento cirúrgico, o corpo ali vai estar produzindo líquidos de cicatrização durante a cicatrização, a gente chama de transudato, né? Então, esses líquidos eles vão sendo drenados pelo próprio corpo, pelo sistema linfático, né, e depois pelo sistema vascular. Em alguns pacientes, por exemplo, esse líquido ele acaba se produzindo de uma quantidade um pouco maior. Mesmo depois do tempo determinado, ele segue ainda produzindo esse líquido que vai estar se acumulando nesses espaços, né? E aí a gente vai estar chamando disso de seroma. Normalmente aqui na clínica Casal Plástica, a gente acaba usando em muitas cirurgias o dreno, né? O dreno ele vai estar justamente fazendo isso, puxando esse líquido que ele é mais produzido de maneira mais intensa nos primeiros dias de pós-operatório, e evitando que a paciente se prolongue com esse líquido que vai estar causando essa punção, essa necessidade de drenagem desse seroma depois, né? Então, o seroma nada mais é do que um líquido que transuda, né, que sai desses componentes celulares e vasculares e vai para esse espaço que foi descolado, e que se o paciente já não tiver mais com dreno, a gente vai estar precisando retirar ele, né? Principalmente se ele for um volume maior. E aí a gente vai lá, através de punções ou o que for, retirando esse líquido para que aconteça, né, a colagem desses tecidos aí, por exemplo, como na região do abdômen. Às vezes, se é muito pequeno, o próprio corpo vai estar absorvendo isso e drenando para a região linfática também. Então, por isso que é importante no pós-operatório a gente estar acompanhando o paciente. Aqui nas cirurgias de abdômen, a gente usa, por exemplo, o dreno. E aí a gente vai vendo dia a dia como está a drenagem desses líquidos e no momento certo, de acordo com uma drenagem específica que o paciente vai monitorando, a gente vai lá e retira o dreno e evita então que o paciente fique com esse seroma no pós-operatório. Com a retirada do dreno, às vezes pode acontecer do paciente ter um pequeno seroma também, principalmente nos pacientes que tiveram grande perda de peso, né, ou tem um subcutâneo muito aumentado também. Então, nesses casos, pode acontecer de permanecer um pouco mais o seroma. Aí tem modos com que a gente vai estar tratando isso, às vezes com medicação ou com umas punções. Então, o mais importante de tudo é ter alguém te acompanhando você durante esse pós-operatório e vai estar indicando o melhor tratamento se caso o seroma aparecer. Mas o mais importante, então, disso tudo que eu estou falando é que ele se resolve, né? E o mais importante ainda é ser diagnosticado e tratado no momento correto para evitar problemas futuros. Então, se você tem qualquer outra dúvida aí, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você.